de vida, fonte de vida. Bom dia, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, começamos com a graça e a bondade de Deus no novo ano, trazendo mais uma reflexão, desta feita, sobre a última bem-aventurança proferida por nosso Senhor Jesus Cristo, no seu famoso Sermão do Monte. Bem-aventurado quer dizer muito feliz. Vamos meditar nessa bem-aventurança. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa e ter seu diploma reconhecido pelo MEC, através da integralização de créditos com validação. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979, 9165-3118 e 9162-9726. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, saudamos a todos vocês, mais uma vez desejando um feliz ano novo, com a bênção de Deus. Damos início neste programa à reflexão sobre a oitava bem-aventurança proferida por Jesus diante de uma multidão que o ouvia atentamente, a qual foi expressa nos seguintes termos: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 10 a 12. Sem dúvida alguma, essas palavras solenes de Jesus devem ter causado estranheza e perplexidade aos que o ouviam. Eles estavam, à época, sob a ocupação do Império Romano. Já tinham experimentado em sua história diversas situações em que a nação fora perseguida, deportada e escravizada. Sob o Império de Roma, os judeus respiravam certa liberdade, pois podiam cultuar o seu Deus. Até o templo fora construído pelo rei Herodes, representante de César. Jesus falava para a multidão, mas o foco dessa palavra era para os seus discípulos. Ele sabia que depois de sua partida para os céus, os seus seguidores haveriam de sofrer terríveis perseguições por causa de sua fé. Depois que Jesus cumpriu a sua missão e foi morto na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos seus discípulos diversas vezes e, por fim, foi assunto aos céus ante os olhares atônitos de seus seguidores em Betânia. Mas não demorou muito e a perseguição aos cristãos começou de forma violenta e começou pelos próprios judeus, que não aceitavam a ideia de que Jesus de Nazaré seria o Messias prometido para eles. Para eles era uma blasfêmia e todos os cristãos foram perseguidos e se espalharam pela Palestina, pela África e por todo o mundo conhecido. Mas o Evangelho não foi silenciado. Diz a Bíblia: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 8:4. Quanto mais perseguiam os discípulos de Jesus, mais eles levavam a mensagem a lugares mais distantes e sentiam-se felizes, ainda que sofressem as consequências da perseguição, a separação de suas famílias e o desconforto do exílio. Em seguida, foram perseguidos pelo Império Romano. 10 imperadores romanos desencadearam tão grande perseguição contra os cristãos que parecia ser o fim do cristianismo. Os cristãos foram perseguidos por causa da justiça, como disse Jesus.
Eles só adoravam a Deus e a Jesus Cristo. Não se encurvavam diante dos deuses romanos, que eram dezenas. Não rendiam adoração ao imperador, que era tido como Deus. Por isso, foram perseguidos cruelmente. Nero incendiou Roma e mentirosamente acusou os cristãos do crime. Depois dele, mais 9 imperadores, como Trajano, Décio, Valeriano, Diocleciano, Calígula e outros. Mas o Império Romano se acabou e o cristianismo continuou sua marcha na história através da Igreja de Jesus Cristo. Depois de séculos, veio o comunismo ateu, no século XX, que resolveu destruir os discípulos de Cristo. Fechou a igreja, prendeu pastores e padres, torturou-os, mandando-os para a Sibéria para serem mortos a 40 graus abaixo de zero, sem qualquer abrigo. Não adiantou. O comunismo acabou sem sua própria terra, mas os discípulos de Cristo continuam a ser bem-aventurados, cumprindo a sua missão. Hoje, em pleno século XXI, os discípulos de Cristo continuam a ser perseguidos em todo o mundo. Desde o século passado, a minoria mais perseguida é a dos cristãos. A cada 10 minutos é morto um cristão por causa de sua fé. Quem são os perseguidores? Atualmente, no mundo, há países autoritários, dominados por regimes totalitários, em que os cristãos são perseguidos brutalmente. Há muitos crentes presos somente pelo fato de falarem de Cristo. Outros nem precisam falar. Foram presos porque levaram seus filhos à igreja. Outros estão em campos de concentração. Outros estão nas cadeias. Outros estão até sendo considerados como loucos por professarem sua fé em Jesus. Em tais países, os servos de Deus não têm direito à escola, ao emprego, são discriminados e maltratados, principalmente hoje em países muçulmanos, onde não há liberdade religiosa, os cristãos sendo perseguidos por causa da justiça de Deus. Mas diante de Deus eles são bem-aventurados. Deles é o reino dos céus, diz a palavra. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Quando o cristão é injuriado injustamente e seus acusadores mentem a seu respeito, ele é feliz diante de Deus. Ele é feliz por causa da fé, das atitudes cristãs, do comportamento honesto, do zelo pela obra do Senhor. No próximo programa falaremos, se Deus quiser, sobre outros tipos de perseguição insidiosa que é feita contra os cristãos, inclusive em nosso país. Eu indago, você é cristão? Já sofreu alguma perseguição por causa da sua fé em Cristo? Se não sofreu, dê graças a Deus. Mas se sofreu, lembre-se do que disse Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 10 a 12. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa e ter seu diploma reconhecido pelo MEC, através da integralização de créditos com validação. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979, 9165-3118 e 9162-9726. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Deus fez em minha vida. A paz do Senhor, meu nome é Josenildo, estou aqui com muita alegria para contar um pouco do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida. No dia 27 de maio deste ano, às 14 horas e 13 minutos, estava retornando para a minha residência com um companheiro de trabalho ali,
ao se aproximar da linha férrea, próximo ao Hotel Parque do Sol, quando o meu companheiro de trabalho parou ali próximo à linha para ver se o trem vinha, porque ele não vinha buzinando. Quando ele olhou, o trem já estava em cima, ele disse eita. Quando ele disse eita, que eu estava de cabeça baixa, que eu olhei, o trem bateu na dianteira do carro. Quando ele bateu, ele arremessou o carro 15 metros de distância. Aonde ali, na hora que ele bateu, que o carro saiu do chão, eu bati com minha cabeça no para-brisa e imaginei logo que iria morrer. Mas a misericórdia do Senhor foi grande sobre a minha vida. Na hora que o carro virou, o carro ficou de lado, em cima de mim, na minha parte do peito. O carro ficou de banda ali, eu pude ver a mão de Deus sobre a minha vida. Porque aquele carro, se ele tivesse virado completamente, ele teria esmagado a minha cabeça. Mas Deus cuidou de mim naquele instante. E quando naquele momento que eu olhei, que vi o sol no meu rosto, comecei a clamar por Jesus e gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Quando eu clamei pela terceira vez, um rapaz de camiseta branca apareceu ali, viu que eu estava vivo e começou a gritar: tem um homem vivo aqui, me ajuda aqui a tirar o carro de cima dele. O rapaz que estava comigo no carro, que estava dirigindo, o companheiro de trabalho, ele estava desmaiado. No instante ele despertou, conseguiu sair por cima do carro. E ali naquele instante conseguiram, ele e mais 3, desvirar o carro, tirar de cima de mim. Naquele momento eles me colocaram no banco do passageiro ali daquele carro, arriaram o banco e ali começaram a conversar comigo para que eu não viesse a desmaiar. Naquele instante ali, meu companheiro de trabalho tirou a sua camiseta, colocou no meu ouvido esquerdo, que estava sangrando muito. Onde estourou meus 2 ouvidos, estava sangrando. O meu nariz, a boca e pelo olho. E ele disse que eu não se preocupasse, que a SAMU estava chegando. E com a providência de Deus, para você ver como Deus cuida de nós, né? Em menos de 5 minutos ali, aquela SAMU chegou. A moça ali começou a conversar comigo, a moça da SAMU, e disse que eu era muito forte por não ter desmaiado. Mas eu disse a ela: porque Jesus é bom, eu só estou aqui porque Ele teve misericórdia de mim. Ela disse: verdadeiramente isso é um milagre. Naquele instante ali, ela conversando comigo, disse que eu não me preocupasse, que iria me levar para o hospital. Ela me levou ali para o hospital Alfredo Gugel. Chegando ali, eu olhando ali, deitado naquela maca, olhando para um lado e para o outro, e vendo a situação daquelas pessoas ali, jogadas nos corredores. Fiquei preocupado e comecei a pedir a meu Jesus para que não deixasse eu ficar naquele lugar, para que Ele viesse assim operar na minha vida, na minha residência mesmo. Naquele instante, quando eu saí ali, quando eu entrei naquela sala ali do Alfredo Gugel, pedi ao Senhor que Ele chegasse com providência. E ali Ele enviou um médico abençoado, onde o médico ali me atendeu, mandou fazer os exames, e ali ele constatou que eu estava com 4 costelas quebradas, 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo, com a mandíbula fraturada, com 3 ossos aqui quebrados e com paralisia facial. E ali o médico, ele deu o seu telefone particular, porque os hospitais naquele dia estavam todos em greve e não estavam fazendo cirurgia. E Deus, pela sua infinita misericórdia e providência, ali tocou no coração daquele médico para que ele assim viesse cuidar de mim. E ele deu ali o número do seu telefone e a gente entramos em contato com ele, para que ele viesse assim agilizar a minha cirurgia. E ele conseguiu um preço acessível, aonde Deus fez um milagre ali, aonde a cirurgia, ela caiu 90% do que o normal que os hospitais cobram ali. Providência de Deus na minha vida. E ao segundo dia que estava eu ali, sofrendo, cheio de dores, na casa da minha mãe ali deitado no sofá, a minha irmã chegou do trabalho, chamou a minha mãe, chamou a minha esposa e disse que uma amiga dela de trabalho perguntou a ela se lá na casa da minha mãe tinha um corredor que tinha 2 portas do lado esquerdo e uma do lado direito. A minha irmã disse: tem. Como é que você sabe? Ela disse: porque ontem à noite eu estava sonhando e eu entrava na tua casa e eu via do lado direito o teu irmão deitado numa cama com o olho roxo. A minha irmã disse: como é que você sabe que ele está com o olho roxo? Ela disse que eu via ele deitado na cama e um homem com a mão estendida sobre a vida dele, dizendo que estava cuidando dele, que não se preocupasse, que ele estava com ele. Então aquilo ali alegrou meu coração. É isso que Deus tem feito na minha vida. É isso o milagre que Deus operou na minha vida. E com 3 dias depois desse acontecimento, Deus providenciou a cirurgia ali e eu fiz a cirurgia da minha mandíbula, aonde fiz a cirurgia e os 3 ossos aqui estavam quebrados, aonde o médico ali operou. E passei 22 dias sem me alimentar normalmente, tomando tudo pelo canudo, porque não poderia abrir a boca para assim não prejudicar a cirurgia que tinha sido feita na minha mandíbula.
E Deus, Ele chegou ali e me deu força. E todos os dias dizia que estava comigo, sempre enviando alguém ali com uma palavra de conforto e de consolação. Se você, meu querido, ainda não tem Cristo como seu Salvador, não tem Jesus Cristo como seu Senhor, entrega a tua vida a Ele, confia nele, que o mais Ele fará. E em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus fez em minha vida. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Espaço Jovem. Bom dia, paz do Senhor! Mais um ano chegou e, como você já sabe, a Almadep não para, a Almadep faz mais. Iniciamos mais um ciclo de atividades e mobilização de jovens em prol do Reino de Cristo. Contamos com o empenho de cada líder e de cada jovem para que possamos fazer mais e mais para o Senhor. Precisamos uns dos outros para realizar com êxito a obra que nos foi dada. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Vamos agora louvar ao Senhor? Muralhas em minha frente não vão me desanimar. A terra que Deus me prometeu irei conquistar. As fornalhas estão ardendo, querendo me calar. O meu louvor incomodou o inferno, mas não vou recuar. O inimigo até tentou seduzir meu coração. Um banquete para mim no seu reino ofereceu. Mas o gesto lá na cruz minha vida conquistou. E nada vai me desviar do caminho. Eu não abro mão da minha salvação. Separei
projeto Férias para Jesus ainda está com inscrições abertas para aqueles que desejam evangelizar nos interiores. Por um período de 15 dias, você dedicará suas férias à pregação da Palavra de Deus. Procure seu líder de mocidade e obtenha mais informações sobre esse projeto que propaga o ID do Senhor. Será sim uma experiência extraordinária. Por hoje é só, Deus os abençoe e um feliz e abençoado 2015. De vida. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa e ter seu diploma reconhecido pelo MEC, através da integralização de créditos com validação. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979, 9165-3118 e 9162-9726. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, paz do Senhor! Está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Musical marcou a comemoração do Natal no Templo Sede da Assembleia de Deus em Parnamirim. Primeira Santa Ceia do ano na próxima segunda-feira. Primeira reunião de dirigentes da DEPAR será realizada amanhã. O MADEP realiza o projeto Férias para Jesus. Tudo isso daqui a 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Musical marcou a comemoração do Natal no Templo 7 da Assembleia de Deus em Parnamirim. No último dia 25, foi comemorado o Natal de Jesus no Templo 7 da DEPAR, com o musical apresentado pela juventude da igreja, em conjunto com o departamento musical. Foi uma linda apresentação, com participação de muitas pessoas que foram ali para adorar a Deus, em gratidão pelas bênçãos da salvação em Cristo Jesus. Após os hinos congregacionais, com apoio da Orquestra Louvores de Sião, a cantora Maria, do coral Estrela d'Alva, entoou um hino, seguido do jovem Daniel, do conjunto Brilho Celeste, e da irmã Rosângela Galindo. Logo após, o coral Estrela d'Alva apresentou um número do seu repertório em louvor a Deus pelo nascimento de Jesus. Após a leitura da palavra, oração e ofertório, teve início o musical de Natal, com a cena da anunciação do nascimento de Jesus a Maria, representada por adolescente da igreja. O cenário, devidamente iluminado, relembrou o momento deslumbrante em que o mensageiro celestial foi enviado à jovem Maria de Nazaré. Logo a seguir, o conjunto infantil Harmonia Celeste entoou o hino Está Chegando o Natal, com participação graciosa das crianças da igreja. Na sequência, foi encenada a chegada de José e Maria a Belém para o alistamento periódico e obrigatório. Em seguida, o musical representou Maria e José com o menino Jesus numa manjedoura, cercado de esplendor, e a visita dos pastores de Belém, num salto na história sagrada. Os jovens representaram o ministério de Jesus, quando ele operou muitos milagres. O conjunto Brilho Celeste entoou o hino de exaltação a Deus pelo nascimento de Jesus. Na sequência da narrativa, o musical encenou a prisão, crucificação e morte de Jesus. Representa o momento em que o Senhor foi preso, julgado e levado sob açoites para o lugar chamado Calvário, ao som de um hino entoado pelo grupo Brilho Celeste. No altar, por trás do púlpito, Jesus aparece crucificado entre dois malfeitores, representando o momento culminante da missão de Jesus para salvar o mundo. As cortinas são fechadas e o musical dramatizou o momento glorioso da ressurreição de Jesus, quando as mulheres foram visitar o seu sepulcro, observam os guardas como mortos e descobrem que o corpo de Jesus não mais estava ali. Um anjo apareceu e disse: "Ele não está aqui, porque já ressuscitou."
Com um cenário iluminado, o musical representou o momento em que, já ressuscitado, Jesus aparece aos seus discípulos, dando as últimas instruções para que saíssem por todo o mundo e pregassem o Evangelho a todas as pessoas. Depois do que, reuniu-os mais uma vez e, diante de todos, foi aos céus, encoberto por uma nuvem. Finalizando o musical, o conjunto Brilho Celeste entoou o hino Ele Vem, em alusão à volta de Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. Ele levará aqueles que, ao longo dos séculos, permaneceram e permanecem fiéis à sua santa palavra. Na sequência, foi entoado o hino Noite de Paz por toda a igreja, em adoração a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O pastor Elinaldo Renovato ministrou a mensagem da noite, relembrando a história do Natal, como parte do plano de Deus para a salvação do homem perdido. Demonstrou com base na palavra de Deus que o verdadeiro sentido do Natal não são as festas profanas, mas o amor de Deus pelo homem através do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a promessa de que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Primeira reunião de dirigentes da DEPAR será realizada amanhã. Amanhã haverá a primeira reunião de dirigentes de congregações e suas esposas, a fim de receberem a programação de trabalhos da DEPAR para o ano de 2015. O pastor Elinaldo Renovato convoca a todos para um encontro mensal no templo sede da igreja, quando serão abordados importantes assuntos relativos às atividades da igreja no ano que se inicia. Primeira Santa Ceia do ano na próxima segunda-feira. Na segunda-feira, dia 5 de janeiro, haverá o primeiro culto de Santa Ceia do ano de 2015 no templo sede da ADEPAR. Será um momento solene e significativo quando será relembrada a morte de Jesus e anunciada a sua vinda, conforme ressalta a palavra de Deus. A Santa Ceia representa a comunhão de Deus entre os que professam a fé cristã. O MADEP realiza projeto Férias para Jesus. Nos dias 12 a 24 de janeiro, a União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, o MADEP, realiza a primeira edição do projeto Férias para Jesus. Nesse período, jovens das congregações da DEPAR deslocam-se ao interior para, juntamente com a juventude local, realizar um trabalho de caráter missionário. Ainda há inscrições abertas para os interessados. Este foi mais um Visão Panorâmica. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. De vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, mais uma vez sou muito grato a Deus, agora começando um novo ano e ter vocês na audiência deste programa. Continue conosco, prestigiando este horário, o Fonte de Vida. Eu quero orar por vocês. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez louvamos a Ti, Senhor, por tantos queridos irmãos e amigos que estão na audiência deste programa. Abençoa cada um, sua vida, seu lar, seu casamento. Ó Deus, dá aquilo que eles estão precisando tanto nesse começo de ano. Em nome de Jesus te agradeço e te peço. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.